Opa pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou monitor da WinEdit Study e hoje, no nosso Raciocinando a Matemática e continuando sobre álgebra, nós vamos trabalhar com expressões algébricas, pessoal. Na última aula a gente finalizou trabalhando sobre a álgebra e eu falei um pouco sobre expressões algébricas, mas eu falei o básico, eu falei o simples e agora a gente vai aprofundar acima disso, tudo bem? Pessoal, a gente já sabe o que é uma expressão algébrica, com base na aula anterior, e a gente agora vai continuar com ideias que a gente já trouxe e aprofundando e mexendo com expressões algébricas mais avançadas. O que acontece, pessoal? Acho que é de suma importância a gente entender o que são termos de uma expressão. Pessoal, a gente tem que entender que qualquer expressão algébrica é formada por termos. E você saber identificá-los, saber dividi-los, organizá-los, vai fazer com que você consiga resolvê-las de uma forma muito mais simples, caso você tenha que resolvê-las. Pessoal, por exemplo, aqui nessa equação 4x mais 7, a gente vai identificar, pessoal, que os termos aqui seriam o 4x, correto? E o 7. E a gente vai ver que, em outros casos, os sinais vão acompanhar os termos. Como assim? Quando a gente tem aqui, por exemplo, 3x ao quadrado menos 5x mais 2, o que vai acontecer? Pessoal, a gente vai perceber que os termos dessa equação vai ser o 3x ao quadrado, o, o menos 5x, e o 2 positivo. Ou seja, o 3x ao quadrado é um termo, o menos 5x é outro termo e o 2 é outro termo. Então a gente vai entender aqui, pessoal, que os sinais de mais, menos, vão ajudar a gente a separar e identificar os termos de uma equação. E aí, pessoal, vem uma parte diferente, né, que é diferente dos termos, que é o que são os coeficientes e o que é a parte literal de uma equação algébrica. Pessoal, nisso a gente tem que entender que essa parte não fica presa só nas expressões algébricas. Isso vai muito além. Em outras matérias, em outros conteúdos que a gente for resolver, a gente vai precisar não só saber a diferença disso, mas saber separar e identificar. Por exemplo, seja uma equação de segundo grau, função, independente disso, a gente tem que saber identificar os coeficientes e também diferenciar eles da parte literal. Por exemplo, quando a gente tem aqui o valor 5x, o que é o coeficiente? O coeficiente, pessoal, é o valor que antecede a parte literal. Então, por exemplo, o 5 aqui é o nosso coeficiente. O x está sendo multiplicado pelo coeficiente 5, ou seja, a gente tem o valor 5x, o 5 sendo o coeficiente e o x sendo a parte literal. Um outro exemplo disso, pessoal, é aqui em menos 3a ao quadrado. O que aqui vai ser o nosso coeficiente, pessoal? O nosso coeficiente vai ser o menos 3 e a nossa parte literal é o nosso a ao quadrado. Percebe que o coeficiente aqui acompanha o sinal anterior? Então, se aqui fosse 3a ao quadrado, o nosso coeficiente não seria menos 3, seria 3. E a parte literal continuaria sendo a ao quadrado. Porém, como aqui é menos 3 ao quadrado, o nosso coeficiente vai ser menos 3, com um sinal negativo acompanhando, e o a ao quadrado manteria, porque a gente não mexeu com sinal nem nada dele. E pessoal, e quando o número não aparece antecedente da parte literal? Quando a gente tem, por exemplo, um x sozinho, um y sozinho, um z sozinho, a gente vai perceber que o coeficiente, ele está. A ideia é que ele está escondido, mas a verdade é que o coeficiente é apenas o 1 mesmo, independente dos casos. Por quê? Porque, querendo ou não, pessoal, concorda comigo que um daquela parte literal continua sendo a parte literal. E a gente só está meio que escondendo que está multiplicando por um, que é manter o valor do mesmo jeito. Então, nesse caso aqui, o coeficiente do x é igual a 1. E, como eu disse antes, você tem que saber reconhecer essas partes dentro de um termo, de uma equação, e poder diferenciar e saber
né, utilizar isso ao seu favor. A gente vai ver que vai ter inúmeros casos que isso vai te ajudar na matemática. E, pessoal, dentro disso, o que seriam termos semelhantes? Os termos semelhantes, pessoal, têm a mesma parte literal e os mesmos expoentes. Ou seja, eles são semelhantes mesmo. Por exemplo, no caso aqui de 3x e 5x. Pessoal, a gente tem termos semelhantes porque eles possuem a mesma parte literal, que é o x. Independente dos coeficientes anteriores, mas aqui um deles é 3x e o outro é 5x. Mas eles são termos semelhantes porque o valor, né, da parte literal continua sendo x em ambos os casos. E aqui a mesma coisa para 4a ao quadrado e menos 2a ao quadrado. Também são termos semelhantes, porque a parte literal deles, em ambos os casos, é o a ao quadrado. Por mais que, como eu disse antes, aqui temos coeficientes diferentes, que ali é o 4 e o menos 2. E aqui, pessoal, a gente tem que entender que quando a gente muda de símbolo, quando a gente muda da parte literal, a gente não vai ter termos semelhantes. Olha que loucura. Quando a gente coloca 3x e 3y, o que a gente vai perceber nesse caso aqui? O coeficiente, tudo bem, ele é igual. Porém, a parte literal é totalmente diferente. Enquanto a parte literal aqui é o x, nesse caso, a parte literal é o y, ou seja, são valores de termos completamente diferentes, ou seja, não semelhantes. E é a mesma coisa que para o x e o x ao quadrado. Pô, mas você me diz, ainda assim continua sendo x. Mas enquanto o primeiro é apenas o x, o outro é o x elevado ao quadrado. Nós temos expoentes diferentes que tornam a parte literal diferente também. A gente não pode afirmar de forma alguma que isso são termos semelhantes. E, gente, saber identificar termos semelhantes é extremamente necessário para você simplificar expressões, que é o que a gente vai mexer exatamente agora. Pessoal, quando a gente quer simplificar expressões, a gente pode somar ou subtrair os coeficientes de termos semelhantes. Então, por exemplo, 3x somado com 5x, nós podemos agrupar, né, somar esses valores, porque eles possuem uma mesma parte literal, ou seja, são termos semelhantes. Quando a gente agrupa 3x com 5x, nós vamos resultar isso em 8x. Se a gente tem 7a e vai retirar 3a, a gente também pode fazer uma subtração nesse caso, porque a parte literal é o a, e a gente pode fazer essa redução aqui do 7 com o 3, né? E aí sobraria 4A. E, pessoal, por exemplo, agora a gente vai para um caso aqui onde a gente tem os valores com x e os valores sem x. A gente só pode agrupar aquilo que são termos semelhantes. Então, não se esqueça, a gente pode agrupar, nesse caso aqui, ó, a gente tem 4x mais 3 mais 2x menos 1. A gente pode agrupar aqueles que têm x, mas a gente não pode agrupá-los com os que não têm. E a gente pode agrupar os que não têm x com os que não têm x, porém, a gente não pode fazer igual o caso que eu disse, de juntá-los com um valor, com uma parte literal diferente. Vamos ver como que isso acontece na prática? Quando a gente vai agrupar o 4x com o 2x, a gente vai deixar aqui somando 4x mais 2x, e a gente vai manter aqui o mais 3, e a gente pode subtrair o 1. O que vai nos restar? 4x mais 2x, isso resulta em, em 6x, e 3, a gente retira 1, a gente vai ter somado a 2. Então, o resultado dessa operação aqui é agrupando os termos semelhantes 6x mais 2. E lembra, pessoal, é muito importante ficar revisando, repassando isso, porque senão a gente acaba se confundindo e cometendo erros em operações futuras que podem atrapalhar de forma muito séria na nossa matemática. Então lembre, não podemos juntar termos que não são semelhantes. Por exemplo, a gente não pode agrupar 3x, né, ou somar 3x mais 5 e falar que isso aqui é a mesma coisa que 8x, como em um dos casos aqui de cima. Esse valor aqui do 5 não está acompanhado da parte literal x. Então a gente não pode agrupar eles, porque eles não são termos semelhantes. Tudo bem?
3, 2, 1 e retomando a gravação. Continuando. Agora, pessoal, a gente vai entender que a parte de valor numérico é extremamente importante para a gente poder conhecer o valor da variável e a gente poder calcular o valor dessa expressão. Vamos mostrar como que isso acontece aqui na prática. Por exemplo, quando a gente tem uma operação aqui, né, algébrica, uma equação algébrica, que diz 2x mais 5. A gente não consegue extrair muito disso porque a gente não tem um valor igualado aqui, ou um valor determinado para a variável que é o x. Porém, quando a equação, né, o enunciado, independente disso, mas se a gente tiver uma afirmação que nos dá o valor dessa variável, que seria o x, a gente pode substituir aqui na equação e realizar o cálculo. Por exemplo, se a gente tem uma afirmação que nos diz que x igual a 3, o que a gente vai poder fazer? A gente vai poder substituir aqui na operação de cima e poder multiplicar o 3 vezes 2 e somar com 5. Quando a gente faz esse tipo de operação, pessoal, e a gente multiplica 2 vezes 3, nós vamos obter como resultado 6. E 6 mais 5 resulta em 11. Um outro exemplo disso é até mesmo se tivermos valores ao quadrado. Se a gente afirmar que, por exemplo, nessa situação de x ao quadrado mais 2x, o valor da variável, né, o x, é igual a 4, e a gente substituir, a gente vai ter 4 ao quadrado, que resulta em 16, somado a 2 vezes o 4, que seria o quê? 8. A gente substituiu o valor de x tanto nessa parte quanto nessa, e obtendo 16 mais 8, a gente resulta isso em 24. Ou seja, depois que a gente faz a substituição, é só você seguir a ordem das operações, aula que a gente já trabalhou aqui também, né, explicando qual que deve ser a ordem das operações em uma equação, se vai ser pela multiplicação, pela divisão, pelo expoente, pelos que possuem expoente, raiz. A gente tem uma aula completa disso. Se você quiser, você pode assisti-lo. Mas o principal aqui, pessoal, agora é a gente finalizar com uma aplicação prática, né? Onde que a gente pode aplicar isso no nosso cotidiano? A gente vai perceber, pessoal, que uma aplicação prática disso é a gente ter aqui taxas fixas somadas a um valor variável. Por exemplo, uma pessoa vai comprar uma quantidade indeterminada de cadernos e esses cadernos custam R$ 10 cada. O que a gente vai poder montar com isso? Se eu comprar X cadernos que custam R$ 10, a gente vai ter o valor que a gente gastou para comprar essa quantidade de cadernos. Se a gente substituir esse X por 5, ou seja, é como se a gente fosse pensar, pô, vou comprar 5 cadernos, quanto que isso vai me custar? Seria 5 vezes 10, resultando em 50. Porém, a gente tem que terminar e continuar o enunciado para entender o que vai ser dito depois. E olha só, e paga como valor fixo de embalagem, independente da quantidade comprada, ou seja, o que isso significa? Pô, cara, eu vou comprar, sei lá, 20 cadernos. Você vai pagar mais R$ 5 de taxa, né, por causa das embalagens. Vou comprar 5 cadernos. Você comprou muito menos do que na situação que eu citei anterior. Mas ainda assim você vai comprar, você ainda vai pagar essa taxa fixa de R$ 5. Ou seja, qual que é a expressão que vai resultar um valor total? Eu já coloquei aqui, mas o que eu queria extrair disso? Essa expressão é você falar, pô, a quantidade de cadernos que eu comprar vezes 10 é o valor que eu vou pagar, somado à taxa fixa das embalagens. Ou seja, se eu substituir esse X aqui por 3, quanto que eu vou pagar? Ou seja, eu vou comprar 3 cadernos, quanto que eu vou pagar para isso? Pô, vou pagar 30 mais 5, R$ 35. E assim por diante. Pô, vou comprar 10 cadernos. Você vai multiplicar 10 por 10, 100, e somar aquela taxa fixa, mais 5. Ou seja, você vai pagar R$ 105. Isso para qualquer valor que eu substituir para X, eu vou conseguir montar essa relação de quanto que eu vou pagar em cima da quantidade de cadernos que eu vou comprar. Tudo bem?
Pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like e compartilhe. E também não se esqueçam, pessoal, de acessar o nosso site wineditstudy.com. Aqui você vai poder encontrar módulos e livros, aprendizados para a vida, cadernos de questões, provas e simulados, além de poder acessar as nossas outras redes sociais, onde a gente libera conteúdos e materiais de estudos, tudo de forma gratuita para você poder se aprimorar nos estudos. Nós estamos aqui para isso. Valeu, falou e fui!